Olá pessoal, todo mundo muito bem-vindo aqui a mais um Trígono Cast de resultados. Hoje com a presença ilustre do nosso analista Pedro, que vai contar para vocês, junto comigo, o nosso resultado de julho, né? Foi um mês de bonança nas bolsas do mundo, não só aqui como lá fora. Eu acho que o mercado, diante da falta de novas notícias ruins, né? Principalmente da guerra que continua, a guerra na Ucrânia que pesou muito no começo do ano, sem novidades, então o mercado resolveu respirar um pouco. Lembrando que o fantasma da inflação ainda assombra todo mundo, né? Principalmente nos Estados Unidos, na Europa, e aqui a gente está vendo um fim de ciclo de política monetária que seria bom para a Bolsa. E no mês de julho foi aquele mês que obviamente, mês de férias, menos liquidez, o mercado tinha caído muito em junho realmente, vocês viram aqui nossos produtos, e lá fora também. Eu acho que foi simplesmente uma guinada do mercado de parar de olhar o copo meio vazio para olhar o copo mais cheio, né? Com a possibilidade de uma recessão mais branda americana ou queda da inflação por conta do final dos choques de oferta, enfim, mercado um pouco mais otimista. Então, a gente teve um resultado muito bom em julho, acompanhando um pouco os índices aqui. Mas, Pedro, a pergunta que fica aqui é que o julho não é uma mudança de paradigma, não é que o mundo agora resolveu tudo e a bolsa vai continuar subindo. A gente ainda tem aí esses fantasmas que eu comentei, de guerra ainda não definida, de inflação não definida, qual vai ser o impacto desse aumento generalizado de juros no mundo, né? Comenta um pouco aí, Pedro. Perfeito, Fred. Então, como você bem disse, as incertezas continuam, mas o mês de junho realmente penalizou muito as empresas no geral, da bolsa e tudo, e agora dá esse respiro. Então, o mercado sempre olha muito top-down e às vezes bate em excesso em algumas companhias específicas ou setores. Então a gente acredita que a normalização de algumas cadeias de suprimento, questão de chips que vem resolvendo aos poucos, e até mesmo as commodities que, por mais que algumas tiveram uma desaceleração na questão de precificação e tudo mais, elas ainda estão em patamares acima do mesmo período do ano passado. Então o mercado começa a fazer essa conta, olhar que o mundo não acabou, então a gente ainda continua tendo empresas que vêm apresentando excelentes resultados. Inclusive, a gente está agora entrando na safra de balanço do segundo TRI. A gente sabe que vem muito forte para as empresas aqui da Trígono, né? E que nos últimos 12 meses, como o mercado todo, os fundos estão levemente negativos, alguns estão até positivos, mas outros levemente negativos. Mas as empresas estão muito melhores do que estavam e continuam crescendo, margens expandindo, o que mostra que o fundo está barato. Eu sempre falo aqui, um super ponto de entrada. Vamos comentar um pouco agora na nossa apresentação, antes de falar do resultado, comentar do nosso novo fundo de crédito. Tem inclusive aí um YouTube com o Marcelo Peixoto, que é o nosso gestor. O fundo começou aí no dia 1º de julho, rodou o primeiro mês. Ele é um fundo que ele vai investir até 20% em Latam Bonds e no mínimo 80% em crédito privado High Grade Brasil. É um fundo para rodar aí CDI mais 2,5 ao ano, com uma vol bastante baixinho, um reloginho. Então, para quem gosta de crédito, um produto mais tranquilo, vai ser mais um produto além do óbvio, com nomes diferentes dos nossos competidores, como a Trígono sempre fez. E a gente tem aí bastante convicção que vai repetir nesse produto de crédito o mesmo sucesso que a gente repetiu aí em todos os produtos de ações aqui da casa, né? O Marcelo é um cara que trabalhou com o Werner muito tempo, tem o nosso DNA, a nossa metodologia, e esse fundo aqui está disponível nas principais plataformas do país. Então, queria dar a oportunidade para vocês de olharem mais e tirar as dúvidas aqui com a gente e eventualmente investir. Vamos falar agora especificamente dos resultados do mês de julho. Eu queria chamar a atenção, Pedro, para a Kepler, né? Aqui na Trígono a gente teve a Kepler subindo 40% no mês de junho, do mês de julho, e mostra para vocês aí como o mercado ele é assimétrico, como o mercado de vez em quando ignora completamente fundamento, né? Porque a Kepler caiu muito em junho por um motivo que não tem nada a ver com os fundamentos. Eventualmente o fundamento sempre prevalece no longo prazo, que a gente fala aqui. O que aconteceu com a Kepler? Perfeito, Fred. O que aconteceu com a Kepler em junho, a gente viu uma movimentação de um investidor estrangeiro que estava zerando uma posição que ele já tinha construído há mais de 8 anos, então não tem nada a ver com os fundamentos da empresa. Então isso com certeza afetou
a precificação da Kepler em junho, mas em julho a gente viu que foi uma retomada de rumo para as ações, principalmente que a gente pode falar que em todos os pregões do mês de julho a Kepler caiu apenas um, então isso reflete o quê? Os fundamentos, e o que a gente viu foi um PCA mais forte, 25% maior do que o mesmo PCA da safra 21-22, e também a gente vê cada vez maior do déficit de armazenagem. A gente viu nessa última safrinha de milho, vários produtores tiveram problema para armazenar a sua produção, ficaram a céu aberto com problemas climáticos e tudo mais, e isso pesa diretamente no bolso dele. Então, isso acaba que os fundamentos ficam cada vez mais fortes, a demanda robusta pelos produtos da Kepler, e a gente viu também no final do mês um resultado extraordinário, 60 milhões de lucro, praticamente um aumento de 400% em relação ao mesmo período do ano passado. Então a gente segue muito otimista e cada vez mais confiante na tese da Kepler. Voltando à Kepler ainda, a Kepler teve um bônus de subscrição, né? Esse Isso. bônus ele foi exercido por esse investidor estrangeiro, entre outros investidores. Ele foi exercido com lucro muito alto e natural que o investidor queira talvez colocar esse dinheiro no bolso, e criou essa pressão grande de venda na Kepler. E aí está aí, quem conseguiu comprar a Kepler a R$13 a um mês, se deu muito bem, que o papel agora está 20. Segundo o papel que subiu muito aí no mês, foi positivo, 24% no mês, posição também relevante aqui na gestora. Comenta um pouco aí, o que foi aí esses 24% de alta na positivo? Também foi uma correção exagerada do que aconteceu em junho. O mercado penalizou bastante as empresas do varejo, e a Positivo ela segue sendo favorecida por uma dinâmica bem interessante de instituições públicas, urnas, novos contratos com estados, prefeituras e tudo mais. E isso deve trazer um ano até melhor do que ano passado, quando o varejo estava aquecido. Então essa diversificação de setores acaba permitindo a empresa continuar entregando bons resultados. Então o mercado olhou um pouco mais para o segmento de varejo, viu que a Positivo estava largada, vamos dizer assim, ela apanhou muito no mês de junho. Então é um movimento que a gente vê natural de correção, e a gente entende que é uma empresa que está muito bem posicionada. Uma outra empresa que também subiu muito, ajudou no resultado, é a Romi, 11% no mês. Comenta um pouco, Pedro. Bom, Fred, então é bom comentar que a gente vê das três principais posições aí que geraram bons resultados para o fundo, duas soltaram os resultados, reportaram seus resultados do segundo trimestre de 2022. O que mostra que a gente vem falando aqui. O mercado ignora durante algum tempo, e quando soltam os balanços, aí que colocam tudo na conta, precificam. Então, justo as duas que soltaram no resultado nesse mês de junho, tiveram desempenhos extraordinários em termos de cotação, e a Home foi uma delas. Então, a gente viu uma carteira de pedidos cada vez mais robusta, e isso já traz uma previsibilidade para os próximos trimestres, mesmo com um pequeno impacto nas margens, mas como a companhia já comentou, eles vão fazer esses repasses de preço de forma gradual. Então a gente segue otimista. É uma empresa que está bem descontada e tem um backlog de pedidos gigante. É muito importante, eu já falei isso aqui no nosso canal. Se vocês olharem bem o resultado da gestora, janeiro, fevereiro e março, não foram meses bons, porque teve muito movimento, tanto de entrada como de saída, muito movimento beta, que não tem a ver com as empresas, investidor entrando, investidor saindo, ou grandes temas macro, que não tem nada a ver com a gestora, ou choques externos, como guerra e medo de inflação, que também não tem nada a ver com as nossas empresas. A gente teve aqui um mês de abril e maio muito forte, recuperou muito, até passou os índices nesses 2 meses, e foi o quê? Foram 2 meses que a gente não teve novidades nesses fantasmas que estão assombrando o mercado, ao mesmo tempo publicação do resultado do primeiro tri das nossas empresas. Então, qual que é o meu cenário, o nosso cenário aqui? Se a gente não tiver, no segundo semestre, nenhuma surpresa de risco externo, a guerra continuar do jeito que está, ou resolver ou do jeito que está,
a inflação começar a não mais surpreender negativamente, crescimento também, etc., a gente tiver um mercado mais tranquilo no segundo semestre, a gente tem como ter 4 meses aqui, dos 6 meses, fortes aqui na gestora, que vão justamente refletir a publicação do resultado do segundo TRI, que está acontecendo agora, né? Um pedaço pequenininho foi em julho, grande parte vem agora em agosto, e a gente vai ter publicação do resultado do terceiro TRI a partir de outubro. Então a gente tem como ter aí agosto, setembro fortes, outubro e novembro fortes aqui de resultado, né? Mais uma vez abrindo a possibilidade de investimento aqui na gestora. Agora, de novo, fazendo aqui o disclaimer, isso se não tiver nenhum choque externo que não tem relação com as nossas empresas, mas que afetam o fluxo da maneira positiva ou negativa. Vamos então falar dos 3 piores do mês, né? Primeiro, a Aura, uma mineradora de ouro, caiu 18% e basicamente aqui, que nem preciso perguntar para o Pedro, caiu o preço do ouro, diretamente ligado com a mineradora. Outro papel que caiu bem no mês de julho, foi a Companhia Energética de Brasília, caiu 12%. Tem algum motivo? Não, foi apenas uma pequena correção, não teve nenhum motivo específico, nenhuma notícia que justificasse essa queda. E para falar um pouco também dessas outras quedas, Alda e Unipar, um pouco essa questão de commodities, tem um pouco de receio, e principalmente a Alda no cenário de juros altos. Como o ouro, às vezes ele segue uma commodity defensiva, né? Então é uma reserva de valor. Então quando os juros estão aumentando em todo mundo, então às vezes tem uma certa troca de mão, eles passam a vender ouro e comprar juros. Então isso pode ter afetado um pouco os resultados, o desempenho da Aura no mês, que a gente acha que a empresa continua com vários projetos interessantes e devem entregar excelentes resultados, como a gente vem comentando de todas as nossas empresas. Vamos falar de novo aqui agora dos resultados específicos de cada fundo, né? O Trígono Flagship rodou o mês de julho com 5,5 positivo, teve praticamente um empate técnico com o índice Small Cap, né? Mas eu chamo a atenção de novo aí, para 12 meses o fundo está com menos 13 contra menos 33 do índice, então gerando quase 20 de alfa nos 12 meses. Tá? Então, resultado bastante superior aos benchmarks aí, ao benchmark em qualquer janela de comparação, sendo 3 meses, 6, 12, desde o início o fundo dá quase 381% a mais do que o índice. Tá? Então, assim, como a gente sempre fala aqui, o nosso horizonte sempre ideal de comparação seria sempre 3 anos acima. O Flagship teve esse resultado, esse técnico praticamente empatado. Vamos colocar aqui os highlights, né? O primeiro foi o agronegócio, que a gente já comentou. A posição da Kepler no fundo ajudou bastante aí o fundo nesse mês passado. Segundo, teve aí a parte de construção civil, que a gente vê no índice Small Cap tem 16% de construção civil. A gente não tem construção civil no Flagship. Tinha Porto Belo no índice, subiu 35%, a gente não tem. Então aí foi uma grande diferença para a gente aqui. Falando um pouco agora do Delphi, segundo produto, esse sim teve um resultado bastante superior ao IDIV, 6,2% de resultado em julho contra 2% do IDIV, e ele realmente em 12 meses está praticamente empatado com menos 1 contra menos meio, mas é um fundo também que em janelas maiores, olha aí, o 36 meses, ele roda 126% acima do IDIV. Vamos ver agora quais são os highlights do Delphi, especificamente do Delphi, né? Então, primeira coisa, mineração e metalurgia. Você tem no Delphi o dobro de peso de mineração e metalurgia do que o IDIV, e tem um pouco de Ferbasa aí. A Ferbasa pegou bastante, de uma maneira positiva, o nosso fundo, né? Pedro, se quiser comentar rapidamente, Ferbasa é um papel que é uma das principais posições aqui, o mercado todo sabe, e ela vai entregando o resultado cada vez melhor. O primeiro quarto TRI foi fora da curva, primeiro TRI foi muito forte, o papel subiu 10% no dia, e agora está para soltar um resultado maior, melhor ainda do que o primeiro TRI. Perfeito, Fred, é exatamente isso. A gente vê uma dinâmica de preços muito favorável para a Ferbasa, principalmente agora no mês de junho. A gente viu
os preços de energia subindo em todo o mundo novamente. E como a gente já falou aqui, a Ferbasa, que é eletrointensiva, ela fica mais competitiva em relação aos players internacionais, então isso de certa forma vai refletir para ela em preços mais favoráveis, mesmo com reajuste negativo de 15% no preço do ferro-cromo para o terceiro TRI. Quando a gente olha em comparação ao ano de 2021, a gente está em patamares aí 20% maior, pegando ferro-cromo, ferro-silício. E isso também colocando em conta toda a eficiência que a empresa tem apresentado aí nos últimos trimestres. Então é uma soma de fatores, a gente segue muito otimista, tem muitos projetos talvez que podem sair da gaveta, igual a gente já vem comentando aqui, se tornar autoprodutora em energia. Então são vários fatores que deixam a gente bem contentes com o que a empresa vem entregando até agora e bastante esperançosos pelo resultado que deve vir agora no segundo TRI. Vamos lá, vamos indo aqui. Serviços financeiros, né? A gente tem no índice de dividendos 30% de peso, e a gente tem muito pouco aqui no Delfos, 2%. Então, apesar de ter Banco do Brasil na carteira também, a gente tem muito menos que o índice e realmente teve uma relação de performance relativa negativo para a gente aqui. Vamos falar um pouco do Verbier. Verbier teve uma performance em julho par e passo aí com o Bovespa, mas chama atenção de novo aí nas janelas maiores, como esse fundo supera com larga margem o índice Bovespa aí de novo 36 meses, quase 90% a mais do que o índice Bovespa. Vamos ver aqui especificamente, podemos comentar aqui da indústria, né? Então a gente tem, o Verbier tem 40%, 41% de alocado no setor industrial do Brasil, do fundo, quanto a indústria no índice Bovespa é 3%. Então, resultado da Tupi, perspectiva de resultado no primeiro TRI foi muito boa, o papel andou, ajudou muito no mês de julho, e a gente acaba de receber a notícia ontem, foi publicado o resultado do segundo TRI, excepcional, né? Se você puder falar em 30 segundos aí o comentário da Tupi, que tem muita coisa para vir pela frente aí. Sim, foi um resultado recorde, isso, e ainda com todas as sinergias de TechSeed ainda não foram capturadas, MWM ainda não entrou nos resultados, foi um lucro líquido aí de 180 milhões, então assim, se a gente comparar com o mesmo trimestre do ano passado, eles tinham apresentado 31 milhões de lucro. Então eles vêm ganhando margem, conseguindo fazer os repasses de custos, é uma empresa que vai se beneficiar muito da demanda reprimida de caminhões pesados, off-road, cada vez mais estão aumentando o backlog dos principais clientes, então a gente vê que o que vem pela frente em 2022 ainda, 2023, vai ter uma retomada das montadoras e a Tupi está cada vez mais eficiente, com a TechSeed e MWM, então a gente espera que isso continue evoluindo a cada trimestre. E a gente está bem satisfeito com o resultado do segundo TRI, e isso ainda não está refletido nos resultados, né? Isso aí a gente viu foi em junho, que ainda nem tinham soltado os resultados, e agora a gente começou o mês de julho muito bem para a Tupi e outras empresas do nosso portfólio, então a gente continua aí bem otimistas. Vamos continuando aqui, estamos falando agora de óleo e gás, então a gente não tem óleo e gás no Verbier, Petrobras subiu aí 34% no mês, a gente deixou de ganhar esse dinheiro aí no fundo. Falar do nosso previdenciário Icatu 100, teve um resultado de 5,4 no mês de julho, e fundo previdenciário eu só comento janelas grandes, né? Porque do previdenciário o cara tem que olhar 10, 20 anos à frente, mas desde o início no fundo, ele deu aí 65% contra 2,7% do índice Bovespa. Então imagina esse alfa, né? Esse resultado capitalizado ano a ano, para quem quer se aposentar de uma maneira rica, de uma maneira, né? Eu acho que é um bom produto, né? A gente não deve prestar muita atenção na volatilidade, é um produto de renda variável, mas não tem por que não ter uma previdência em renda variável se costumeiramente, provadamente, estatisticamente, a renda variável retorna mais do que a renda fixa, apesar de chacoalhar um pouco mais. Então, olhando em janelas maiores, faz todo sentido. E no mês aqui podemos dar o destaque à tecnologia, que a gente já comentou lá, temos positivo nesse fundo, que teve um resultado em julho muito forte, 24% de alta.
E isso aí que a gente queria comentar no mês. Então, lembrando sempre a vocês dos nossos informativos diários, das lives semanais que o Pedro participa, quarta-feira, às 7 horas da noite. Tem muito material lá, nossas lâminas, nossas resenhas. Agradecer sempre aí a parceria e a dedicação que vocês têm aí em escutar, escutar o Pedro e todo o time aí em tudo que a gente, né, tudo que a gente produz de conteúdo para vocês. Muito obrigado e até o próximo mês. Obrigado, pessoal.